Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037 7676. Olá pessoal! Hoje no programa Instinto Materno vamos continuar conversando sobre ciência do início da vida. O enfoque de hoje é a gestação pela ciência do início da vida. Eu sou a Aline Worm e esse é Instinto Materno. Estamos aqui novamente com a Juliana Krum, terapeuta, falando sobre ciência do início da vida, e hoje a gente vai falar especificamente sobre gestação pelo viés da CIV. Ju, eu posso te chamar de Ju, né? Com é certeza. Tão legal a gente poder falar e mostrar isso para as pessoas que estão em casa. E a gente está tendo o pessoal que está em casa está assistindo e está gostando bastante. Então agora vamos falar de gestação? Vamos sim, uma parte muito bonita, né? Muito bonita, né? Muito gostosa e é uma parte primordial, né? Muito. Nossa, que bom que o pessoal está gostando. Então isso já é um resultado bacana para todos nós, né? Para essa humanidade que a gente quer formar, que é o que a CIV propõe, né? Essa humanidade mais fraterna e mais amorosa, né? Menos violência, enfim. Sim. Então a gestação é um dos momentos mais bonitos da mulher, né? É um momento sagrado. E é isso que a gente precisa retomar. Esse momento sagrado do gestar, do gerar. E não é estar esperando um bebê. É uma vida sendo gerada, é um diálogo o tempo todo da mãe com o bebê. Então não é esperando um bebê, é vivendo essa gestação, é vivendo esse bebê, é vivendo essa formação do bebê. Então a gente precisa primeiro começar a retomar essa parte que se perdeu aí no meio, né? Porque muita gente revive da nossa gestação. Então quando a gente está gestando um bebê, quando esse bebê está sendo formado em nós, então a gente lembra nos outros encontros que a gente falou de pré-concepção e concepção, né? Que desde o começo eles já sabem que eles estão sendo gerados e a célula principal, que é a primeira célula, ela vai levar tudo, inclusive se a mãe bebeu. Eu lembro muito bem disso. Exatamente, ainda bem que tu lembrou, é bem isso. Então olha que bacana, você teve a sua gestação, você teve na barriga da sua mãe em algum momento. Então você, menino, traz mais a memória do pai, menina, mais a memória da mãe, né? Então isso até na concepção a gente falou que essas memórias do momento da concepção também acontecem. E na gestação não é diferente. Mas aí, mesmo que seja um menino, né? Ele vai trazer mais as memórias do pai. Mas eu estou aqui com o meu bebê na minha barriga. E aquilo que foi a minha gestação também vai trazer essas memórias para essa gestação. Que legal! Então você vai relembrar a tua gestação. Exatamente. Eu, como mãe de Heloísa, vou relembrar a gestação da minha mãe, da Marta, da minha gestação. Isso, é isso mesmo. E é muito interessante, quando a mulher está grávida de um menino, muitas vezes o marido, o pai começa a ter sonhos, porque ele está revivendo através dos sonhos a gestação que foi dele. Nossa. Quando ele estava na barriga da mãe, porque ali tem um menino, então o menino carrega essas informações dele. Então esse momento é de extrema importância, porque se a gente fala do início da vida, da importância do início da vida, essa vida agora, né, foi concebida ali no momento da concepção, ela está ali se formando. E uma coisa que as pessoas elas não percebem, de que os 3 primeiros meses também são primordiais. Sério? Porque às vezes a mulher passa muito mal. Normalmente as mulheres passam muito mal. Então a gente acaba não percebendo e às vezes as mulheres preferem não falar que estão gestando nesse período, porque é muito comum também haverem perdas gestacionais nessa idade. É verdade, é isso mesmo. E a Eleanor até fala que esses 3 primeiros meses, se você puder não falar, é melhor.
Ela fala isso. Por quê? Não, ela diz que é um segredo, mas não é um segredo vergonhoso. É algo guardado com muito amor. Por quê? Como a própria neurociência, a própria física quântica já nos explicou cientificamente que nós somos energia. Então, toda essa energia que está em volta da mãe. Então, as emoções das pessoas, aquilo que as pessoas falam para a mãe. Sempre a mulher descobre que tem a tia. A tia e a nona. A tia vem, mas eu conheço a vizinha da prima, da amiga, do cunhado que morreu. Todos os bebês, morreu ela, morreu o bebê, os cachorros, tudo. Perfeito você falar isso, Aline. Sempre tem, por isso que a gente acaba não falando. Perfeito, isso, que bom que você trouxe, porque a Eleonora, ela fala isso. Gente, não é momento de ficar colocando informações negativas no momento que a mãe está com uma vida em formação, porque aí ela já traz os medos. Então, esse primeiro trimestre, que é esse que você disse, pode ter alguns sintomas, é muito hormônio, né, ali nesse começo, a gestação toda, mas principalmente ele mudou muito o corpo da mulher, internamente, não tanto externamente, né, mas a parte fisiológica, né, do corpo. Então, esse momento com esse monte de hormônios, ela, normalmente, os 3 primeiros meses, então, muitas vezes, muitas mulheres não sabem que estão grávidas. Então, ela está, às vezes, com algum sintoma, e aquele sintoma já é uma memória da sua gestação. E aí, se alguém vem com uma informação como essa que você disse, o que acontece? Alimenta essa sensação daquilo que você viveu. E aí ela começa com os medos, e a mãe começa com os medos. As mulheres têm muito medo de perder o bebê. Isso. Quem já sofreu perda gestacional, né, Ju? A gente sabe muito bem como é isso. E você traz esses medos. E vem alguém e te reafirma e diz assim, olha, realmente, fique com medo, porque minha vizinha, minha mãe, minha tia... Sempre. E vai trazer essas informações. E eu te digo assim, Aline, que essas informações que as pessoas trazem, independente de nível social, cultural... Às vezes elas não fazem por mal. Não, não é por mal. Mas não é o momento de se falar. A mulher, ela está grávida. O casal está grávido. A sociedade está grávida. A gente tem que começar a pensar com esse olhar mais amplo, de que a sociedade vai receber esse ser. Então, o que você quer levar para esse ser? O que você quer deixar de impressão para ele? Então, isso não é só o casal, é a família, respeitando, acolhendo. É um momento de acolhimento, de respeito e acolhimento para a gestante. Porque antigamente, as pesquisas elas não eram tão aprofundadas nessa área, que você não sabia que o bebê sentia tudo. Ele sente desde o começo, Ele né? sente desde antes, desde ali na concepção já está sentindo, né? A gestação ele está sentindo. Então as pessoas não pensam nisso. E o bebê ele sente dor. Claro, a gente vai falar bebê para ficar mais didático, né? Primeiro ele é embrião, depois ele é feto. Então para ficar mais didático vamos falar em bebê sempre. Então o bebê não se sabia que ele tinha dor, mas ele tem muita dor. Então vou te dar um exemplo aqui para as pessoas de casa entenderem. Você corta seu dedo, dói? Sangra, às vezes. Sangra, dói. O bebê sentiu aquela dor. E dói muito mais. E dói muito mais para ele. Até as dores emocionais. As dores emocionais principalmente. Então, se você pensa, se algo externo na mãe, já o bebê sente junto, tu imagina aquilo que ela tem no coração, aquelas memórias que ela tem, que ela poderia ter trabalhado, muitas delas, antes mesmo. Por isso que a CIV fala do se preparar para gestar, para engravidar, se preparar para receber essa vida. Então, se a gente consegue se trabalhar antes, conhecer o nosso roteiro de nascimento, que é a coisa que eu sempre digo para todo mundo, uma informação extremamente valiosa. Conheça seu roteiro, conheça o seu início de vida e o início de vida do seu marido. Então, como foi a concepção, planejada, não planejada, como foi a gravidez, como foi, você amamentou, você foi aleitado, como foi os seus primeiros anos. Tudo isso, se a gente conhece, isso a gente pode trabalhar essas memórias, porque muitas vezes, e não é culpa, né? Como a gente sempre fala, não é a questão da culpa, mas os nossos pais, eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer por nós. Naquela época. Naquela época. Então não tinha tanta informação. Até tinha, porque já tem pesquisas muito antigas, mas não era divulgado. Não, Juliana, nós somos da época que não tinha Google. Então, não tinha Google, nós tínhamos a Barça. Não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha nada. Não tinha Facebook. Então não tinha o programa Instinto Materno. Não tinha o Instinto Materno que se propõe, né, a passar todas essas informações para que as pessoas em casa saibam disso. Então, olha o propósito. Esse é um grande propósito que nós temos aqui,
de estar revelando informações que por muito ficou muito guardada. Então essas pesquisas mais longas, então começou muita pesquisa na década de 60, década de 70, e a partir dos anos 90, esses grandes estudos de corte, que são estudos com uma amostra muito grande de gente, de pessoas, elas foram apresentadas a partir da década de 90, então tem muito resultado. Então um desses resultados é o que o bebê sente. Então ele tem sensibilidade olfativa, né? Ele sente, auditiva, ele ouve. Então, ele sente a dor, ele tem a sensibilidade da dor, ele sonha dentro do útero. Então, tudo isso, o que a mãe está fora vivendo, ele está dentro, vivenciando com ela. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Depois do intervalo, fiquem aí, que é uma pergunta muito interessante para quem está gestando. Seu bebê, por que o bebê não lembra da gestação? A gente já volta. Hoje nós fizemos o Ultimate Treatment, que é um tratamento em 3 passos. Esse tratamento ele vai fazer uma reposição de aminoácidos de queratina no fio, dando mais brilho, emoliência, deixando um cabelo mais saudável. Este tratamento ele é adequado agora com a chegada do verão. Você está fazendo uma aplicação antes de praia, piscina. É um tratamento que vai estar protegendo, porque ele tem protetor UVA e UVB, ele vai proteger o fio do cabelo. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Salos Odontologia. Atendemos diversas especialidades, como ortodontia, dentística e estética dental, clareamento, cirurgias, laser terapia e pediatria. Ampla sala de espera e de atendimento. Atendemos convênios odontológicos e temos horários diferenciados, como nos sábados pela manhã e após horário de expediente. Ótima localização, na Rua Mato Grosso, 2539, próximo à Escola Passo Certo e ao Sensei Sushi Bar. Telefones 3038 7333 9972 0177. Responsável técnica Andressa Gentilini Stilp Krause. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Voltando agora do intervalo, continuamos a conversar com a Juliana sobre ciência do início da vida, a gestação, né, pelo viés da ciência do início da vida. Então, há muita coisa que a gente se pergunta por que a gente não lembra muita coisa até os 2, 3 anos de idade, né? Isso mesmo. A gente não tem uma memória contínua. A gente vai ter memória contínua a partir de 3 anos de idade. Mas isso não significa que tudo que a gente viveu até essa etapa, até essa fase, não está guardada lá numa mente, lá atrás, guardadinho na mente, chamada mente subconsciente ou mente inconsciente. Então, isso está guardado. Só que como a gente não tem essa memória concreta, memória contínua que faça sentido, né, tenha ordem, a gente vai ter isso a partir de 3 anos. Ah, entendi. Então, por isso que a gente tem guardado as informações, mas porém a gente não consegue lembrar conscientemente. Então, o consciente, que é uma parte da nossa mente, que é uma menor parte da nossa mente, é essa que a gente está aqui. Você me pergunta, eu penso para falar, você está pensando em palavras para me perguntar. Então, essa é a mente que a gente vai já estruturada, que ela se estrutura bem mais firme a partir de 3 anos de idade. A partir de 3 anos. Tem gente que lembra de memórias um pouco antes, né? Mas tem, são casos é difícil. Não é difícil, são casos mais raros, realmente. Porque como a gente não tem essa memória formada, contínua, com ordem, então a gente não tem toda essa informação. Mas quando a gente acessa essas informações, através de técnicas terapêuticas mesmo, a gente acessa
consciente, nós estamos conscientes, acessando as memórias do inconsciente. A gente consegue transformar e liberar essas memórias que estão armazenadas. Mas se a gente não faz isso, elas ficam atuando em nós, mas a gente não lembra conscientemente. E o Jung, que é muito bacana, que a ciência no início da vida ela trabalha muito com Jung, ele falava isso, né? De que, não fala, né, mais, mas ele deixou isso escrito. Ele deixou isso escrito de que se a gente tem a consciência do que aconteceu com a gente, se a gente sabe dessa história, ela já começa a deixar de atuar em nós. Que interessante. Então, só de eu saber como foi, eu já posso ter a consciência de fazer diferente daquilo. Você estava falando antes do intervalo que o bebê ele sente dor, ele sente tudo, né? O que a mãe passa, tudo, inclusive então os aspectos psicológicos. Se a mãe, o bebê ele veio, a gente falou no programa anterior, né? Se ele veio por um abuso, alguma coisa, aquela raiva que a mãe sente de estar gestando aquele filho, ela passa para ele. Por isso que o mundo está do jeito que está, né? Exatamente, porque esse início da vida dessa pessoa como foi, através de uma dor. Então, se a mãe não consegue estar presente, estar inteira ali na gestação, como que esse bebê vem para o mundo? Então, ele está sentindo, o bebê ele tem um desconforto muito grande. Quando a mãe está passando por períodos de estresse muito intensos, ou ela não está presente na gestação por algum motivo, era uma gestação que não era para vir nesse momento, então ela vive esses períodos de estresse. Então, o que esse período de estresse vai fazer? Muita cortisona, que é o hormônio realmente do estresse, que vai circulando pelo sangue da mulher e passa através da placenta para o bebê. Então, ele está recebendo essas informações através de hormônios. E isso, para ele, é muito pesado, por quê? Esses 3 primeiros meses, que é uma parte muito importante da formação dos órgãos do bebê. Então, o cérebro, ele está formado ali. A maturação dos órgãos vai ocorrer ao longo da gestação, mas a formação já acontece ali, dos órgãos nos primeiros 3 meses. Então, a mãe, com muito estímulo de estresse a gestação toda e também nesse período, nesse primeiro trimestre, vai atuar na formação do cérebro do bebê. Ele vai interferir nesse desenvolvimento pleno cerebral. Então, o que acontece nesses períodos de estresse, como você citou, de uma mãe, de uma gravidez que não foi muito tranquila? Adulto com ansiedade, com depressão. Exatamente. Até criança com TDAH. Exatamente. Por quê? Como que ficou esse cérebro ali com esse estímulo negativo o tempo todo na gestação? Ou por um período que seja na gestação? Então, esse cérebro ele não tem desenvolvimento pleno, maturação plena. E muitos desses bebês, inclusive, eles vão nascer com o perímetro cefálico, que nós chamamos, que é esse perímetro, que é essa medida que tem em volta da nossa cabeça, o perímetro cefálico menor. O que significa? Existe uma medida padrão, uma média, mas ele nascendo menor, muito menor que a média, ele pode, pelo desenvolvimento do cérebro que não foi pleno, ele não se desenvolveu de forma plena. Lembrando que o nosso cérebro ele se desenvolve ao longo da vida também, né? Mas nesse período gestacional, é o cérebro que você vai ter ali, é a base do seu cérebro para a vida. Então, tudo isso atua. E aí, às vezes, o que acontece que as mães podem sentir na gestação? Uma hipertensão, pico hipertensivo, depressão alta, essas ansiedades, tudo isso vai passado direto para o bebê. E na vida adulta, como você disse, começa com sintomas, com comportamentos que você não entende o porquê. De pânico, de depressão, de ansiedade. E tudo isso tem origem lá no começo da vida. A gente tem, né, o começo da vida, quem tem Netflix, né, fazendo propaganda para Netflix gratuitamente. É gratuito, exatamente. Essa propaganda. E é gratuito, tem no Netflix. O começo da vida é muito legal, né? Exatamente. Até a Gisele Bündchen fala bastante sobre gestação. Ela é uma estudiosa, do início da vida também, né? Isso porque ali eles estão com vários pesquisadores renomados, vários autores desta fase, que estudam isso, esse início da vida e a interferência e a influência que isso tem para a nossa vida adulta. E a gestação é um período que vai ter muita influência. E o bebê vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e... Isso, e o que você pode fazer? Então, a gente pensando em toda essa parte dolorosa, a mãe conversando com o bebê e dizendo para o bebê, olha, isso é da mamãe, a mamãe está sentindo isso. Deixa com a mamãe que é da mamãe. Isso, deixa comigo. Claro que ele está sentindo, né? E ela está dizendo algo, mas ela está comunicando ele. Então, uma cura importante, isso tanto na gestação quanto depois que o bebê nasce, é a conversa. A mãe, ela se comunica com o filho na barriga, telepaticamente.
Fora da barriga também telepaticamente. Mas telepaticamente como? Imaginando. Imaginando a conversa com ele. Sentindo. Aí aquela criança que quando estava na barriga a mãe conversava muito. E conversa em mente, né, pensando, e conversa falando. Ela vai ter uma ligação muito maior com esse bebê dessa questão da comunicação, uma ligação na questão da comunicação. Então, se essa criança nasceu, virou, né, um adulto e viajou, foi para outra cidade, algo que aconteça com ele nessa outra cidade, a mãe já sente. Sabe aquela coisa que a gente fala que é a intuição de mãe? Sentido, intuição de mãe. Isso se forma onde? Na gestação. Na gestação. Então, quanto mais você conversa com o bebê, mais comunica com o bebê, mais você está formando essa comunicação. Eu percebi telepática. a questão das músicas que a gente escuta durante a gestação, né? Isso foi uma experiência minha. Eu escutava muito o Nando Reis, né? Eu sou apaixonada pelo Nando Reis, eu escutava muito. Na gestação eu escutei muito durante o meu trabalho de parto, no nascimento da minha filha, e ela ama o Nando Reis. Tanto que quando ele veio para Cascavel, a gente fez de tudo para conhecer ele pessoalmente, porque ela foi cantar para ele, de tanto que ela gosta. Olha. E ela tem 2 anos, quase 3 anos, né? Ela tá com 2 e 8 meses e ela é apaixonada pelas músicas dele. Então, o que está atuando nela? Essa memória inconsciente daquilo que você ouviu e que ficou registrado no cérebro dela. Que legal, é muito interessante. E as mães, elas precisam ouvir música. Uma forma de você se trabalhar nesse momento da gestação, de deixar essa gestação mais leve, porque o que acontece? Por que deixar mais leve? Porque nem sempre ela é tão leve, porque por vários contextos, né, que aconteceu essa gestação. A mãe tem medo gestação. de muitas coisas na gestação. Medo. Medo de perder o bebê, porque parece que a culpa é dela, má formação, né? Isso, medo e às vezes ela não quer falar isso, porque ela tem vergonha de dizer, meu Deus, eu estou grávida, e eu estou com esses pensamentos. Então, ela tem muitas vezes medo. E o que ajuda isso? Compartilhar informação. Gestante estando com gestante. Grupos de gestantes. Grupos de gestante. E aqui mesmo em Cascavel nós temos isso. Olha a bênção que nós temos de forma gratuita também, que é o Gesta Cascavel. Ah, é verdade. Então, o Gesta faz reuniões para falar de vários temas, diversos temas referente à gestação. É quinzenalmente na Catedral, às 7h30 da noite, nas quintas-feiras. O próximo Gesta, se eu não me engano... Foi quinta passada? Isso. Fora essa quinta? Fora essa quinta, na quinta que vem. Isso mesmo. Então, a gente vai passando. Posso estar passando também as informações do Gesta no Face do programa para quem quiser, né? Isso, porque olha, você tem informações lá gratuitas, você não precisa pagar nada para receber vários conhecimentos, porque são pessoas de referência que vão lá conversar com as mães e passar informações. Então, aquele monte de gestante, ou um monte de mulheres que querem engravidar, ou mulheres, como na última palestra da CIV que eu estive lá, um monte de bebê, um monte de criança. Olha a energia para gestante ou para aquela mulher que quer engravidar. Então, eu acho isso é muito rico, isso é muito bonito e nós temos isso de uma forma linda e gratuita. Nós temos o grupo do WhatsApp do Gesta Cascavel. Quem quiser pode mandar mensagem pra gente aqui no Face do programa, né? Mesmo, que a gente pode adicionar lá. E pode adicionar e ali receber essas informações. Por quê? Você pode compartilhar os seus medos. Quando você compartilha, quando você fala, você cura. Né? Então, você pode compartilhar as informações e dizer aquilo que você tem medo. Porque é diferente. Se eu estou grávida e meus amigos, ninguém está grávida, minhas amigas, ninguém está grávida, o meu foco ali é a gestação e às vezes para elas não. Então, às vezes você não sabe como dizer aquilo que você está sentindo. Então, uma mãe, ela sabe exatamente o que a outra mãe está sentindo. E olha que rico essas informações e você poder dizer. Então, você conversar, você meditar. Ai, mas eu não sou de meditação, de ficar parada. Mas é colocar uma música suave, aquela música que para você tem algum sentido, como você mesmo fez na sua gestação, fechar os seus olhos e ficar sentindo a música, conversando com o bebê. E existe uma pesquisa muito interessante, agora eu lembrei disso. É uma pesquisa, acho que foi eu já lembro o nome, está na tese, que foi feito numa favela, num lugar muito pobre, Bangkok. Foi em Bangkok a pesquisa. Então, foi pego várias mulheres gestantes e outras mulheres que não fizeram nada. Então, essas mulheres faziam meditações. Então, eles elaboraram um cronograma e se fazia meditação com essas mulheres gestantes. E essas não, elas foram estudadas também. Os bebês que vieram dessas mulheres que fizeram a meditação, eles vieram com uma capacidade diferente, social, intelectual,
mais calmos, crianças mais tranquilas, só com a meditação no período gestacional. Nossa, que interessante. Então isso é uma pesquisa e está lá na tese isso. De uma localização, de um local muito pobre, que não tem recursos. Então você não precisa ter grandes recursos. Ouvir uma música, conversar com o bebê, meditar, fazer essa comunicação com o bebê interna, do seu coração com o coração do bebê. Isso precisa de valor, de dinheiro para isso? Não precisa, né? Não precisa. É essa conexão. É isso que você mesmo faz. É isso que a gente mesmo faz, né? Então aqui ficamos com o programa Instinto Materno. Ju, gostaria que você deixasse seu telefone para contato, caso alguém queira entrar em contato contigo. Isso, pode entrar em contato lá no Nuclean, né? Então eu trabalho lá, eu atendo. Eu trabalho com eu trabalho com gestantes, trabalho com quem quer engravidar, né? Toda essa área que é muito bonita, que é o meu grande propósito, né? Então o Nuclean é no 3038 1101. E qualquer informação, qualquer dúvida, entre em contato, deixa o telefone, eu retorno a ligação, porque isso acontece bastante de querer algumas informações. A gente tem um grupo que fala só disso lá na clínica, cada 15 dias também, nas segundas, que fala só disso. Então, são muitas informações e é só entrar em contato lá com a gente. Então, tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, Obrigada Juliana. a você, Aline. Pessoal, caso vocês queiram saber esses e outros assuntos, é só entrar no nosso Facebook, Facebook/Programa Instinto Materno. Hoje quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Getamo. O vestido que eu estou usando hoje é de lá e ele é próprio para amamentação. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde Mais Que Uma TV, um canal de saúde para você. Até mais!